Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor, amados irmãos, graças ao Senhor por mais um início de ano, né? Hoje é o primeiro dia do ano 2026, né? Que todos possam ter um ano novo na presença do Senhor, né? Senhor Jesus. Isso é o que todos nós precisamos, né? E o sentimento nessa tarde, compartilhar com vocês o alimento diário que está no livro 4, semana 3, quinta-feira, que tem como tema Enos, fraco, frágil e mortal, né? Senhor Jesus, tem tudo a ver com esse primeiro dia do ano, com esse novo início, né? Ó Senhor Jesus, quero começar lendo Gênesis capítulo 4, versículo 26, que diz assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. O nome Enos significa, né, feito do barro, fraco, frágil e mortal, né? Ó Senhor Jesus, esse precisa ser o sentimento meu e seu ao iniciarmos o ano, ao iniciarmos o dia, já percebendo que somos frágeis, somos mortais e que precisamos do Senhor. E a melhor forma de declarar que eu e você é frágil e precisa do Senhor é invocando, né? É dizendo, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Porque nós não queremos seguir a civilização de Caim, né? Que é uma civilização sem Deus. O nosso foco é seguir o Senhor, é amar o nosso Senhor, é amar a sua palavra, né? Senhor Jesus. Então eu destaquei aqui 7 pontos do dia de hoje. Eu quero compartilhar com os irmãos e com o nosso público, né? Senhor Jesus, a importância de realmente termos uma comunhão com Deus diária, a importância de seguirmos de perto a palavra profética, né? É isso que vai nos salvar nossa vida, a nossa casa, né? Senhor Jesus, eu sempre reflito assim, na questão de virada de ano, né? Da virada do ano. Sempre quando inicia um novo ano, nós temos muitos planos, desejamos muitas coisas, mas eu creio que nós podemos fazer diferente esse ano. Podemos começar o ano com um sentimento de arrependimento, com um sentimento de gratidão ao Senhor, com um sentimento de que não só apenas o ano vire e comece um novo ano, mas precisamos ter uma virada de mente, né? Virada de sentimentos, Senhor Jesus. Virada também no que diz respeito ao nosso arrependimento diário, né? Senhor Jesus, porque o mais importante é a mudança em nosso coração, em nosso interior. Então nós já iniciamos o ano tendo algumas escolhas, né? Que possamos, dentre essas escolhas, a primeira escolha possa ser viver na presença do Senhor. Então, o ponto 1 do alimento diário de hoje fala: Enos e Adão significam homem feito de barro, né? Frágil, fraco e mortal. O segundo ponto mostra, na leitura de hoje a fragilidade da humanidade. Isso é vital aos nossos olhos. O homem realmente se tornou algo frágil após o pecado ter entrado no homem. Ele ficou sensível e ao mesmo tempo vulnerável, né? E aí vemos que o homem é tomado por vaidade, fragilidade, né? Senhor Jesus. Mas o homem não foi feito para conter apenas isso. Ele foi feito para conter a presença de Deus. O terceiro ponto aqui fala sobre esse versículo de Gênesis capítulo 4, versículo 26. Sete nasceu e percebeu a vaidade da vida humana, sem Deus, né? Então, amados ouvintes, sem Deus, o ser humano trilha esse caminho, um caminho de vaidade, sem a presença de Deus. Infelizmente, são vestígios, né, da descendência de Caim, né, uma civilização sem Deus, né, Senhor Jesus. O ponto 4 aqui de hoje
fala sobre também, na leitura de hoje, fala sobre os descendentes de Caim, né? E os descendentes de Caim são fruto de uma civilização sem Deus. Então, é um alerta para nós. Olha só o perigo, né, de vivermos sem Deus. Né? Que possamos iniciar o ano fazendo uma pequena oração, né? Senhor Jesus, eu quero te seguir mais de perto. Eu quero estar mais perto da palavra profética. Eu quero ser um com cada ferramenta. Né? Que tipo de ferramenta? As ferramentas que impulsionam eu e você a viver com mais intensidade, né, para o nosso Senhor, né? Senhor Jesus. E aqui o ponto 5, Senhor, não podemos viver sem Ti, né? Então, o quinto ponto que eu ganhei luz, Senhor, eu não posso viver sem Ti. Eu quero iniciar esse ano vivendo em Sua presença. Iniciar e finalizar vivendo na presença do Senhor. Ó Senhor Jesus. O sexto ponto aqui, né? Precisamos voltar a depender de Deus, né? Outro ponto, né? Eu não posso viver sem Deus, mas eu também preciso aprender a depender totalmente de Deus, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O sétimo ponto, né, que eu anotei aqui, fala assim: no jardim do Éden, o homem vivia alegre na presença de Deus. A nossa alegria não pode se limitar somente em coisas boas. A nossa verdadeira alegria é viver na presença de Deus, né? Fora isso, algum outro tipo de alegria é algo que é passageiro. E o nosso Senhor, ele é eterno, né? Senhor Jesus. Então, que benefícios, né, Adão teve ali no princípio, quando ele estava vivendo no jardim do Éden? Primeiro, ouvia a voz do Senhor. Amados, não podemos deixar de ouvir a voz do Senhor. E hoje o nosso Deus fala por meio da palavra profética, por meio do seu canal, por meio do alimento diário, por meio da leitura da Bíblia, né, por meio das reuniões da igreja, por meio da pregação do Evangelho. Nós temos um Deus que quer falar conosco a todo momento, a todo instante, né? Senhor Jesus. O segundo benefício que Adão e Eva tinham ali no jardim do Éden, eles tinham a presença do Senhor. Eles tinham a presença de Deus, né? Olha só, ouvir a voz e ter a presença de Deus. É tudo que nós anelamos e desejamos, não é isso? Senhor Jesus. E o terceiro benefício, tinha a direção de Deus, né? Olha só que isso aqui é muito rico. Ter a direção de Deus. Mas para eu e você ter a direção de Deus, nós precisamos ouvir e ter a presença de Deus conosco. E aí ele vai nos dar uma direção. Vemos também um grande exemplo, a experiência de Moisés, quando foi ali para resgatar o povo, né, do Egito. Ele falou: se a tua presença não for comigo, eu não irei. Então a presença do Senhor, ela é importante para a nossa vida, né? Adão também tinha mais benefício ali no jardim do Éden, né? O quarto benefício dele, ele tinha alimento para o corpo físico, ele tinha alimento para a sua alma e ele tinha alimento para o seu espírito. É tudo isso que o ser humano precisa hoje, né? De um alimento, né? Alimentar o seu corpo físico, alimentar a sua alma, né? A alma do homem é o que ele é, os seus sentimentos, os seus desejos, a sua alegria. E o espírito é o item, né, que contata a Deus, que adora a Deus. Então, mostrando para nós que Deus, ele quer cuidar de todas essas três partes do homem, né? Porque o homem, ele é tripartido. Ó Senhor Jesus. E o último ponto aqui, que eu ganhei luz, nós sim devemos arrepender-nos, ter uma mudança de atitude e clamar: ó Deus, sê propício a mim, pecador, né? Então esse é o sentimento que eu queria compartilhar com os irmãos e com o nosso público sobre a importância de
iniciarmos o ano, né, na presença do Senhor, desfrutando da sua palavra, desfrutando da sua voz. É isso que vai fazer com que eu e você realmente tenhamos um viver diferente. Não só apenas, né, uma virada de ano, eu quero ter um viver na presença do Senhor todos os dias. Amém, amados irmãos? Né, você que sempre nos acompanha, né, um forte abraço e que a graça do Senhor Jesus seja na sua vida. Aleluia! Jesus é o Senhor.